Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia e a gente abre esta edição falando sobre as notícias do Legislativo. Porque na última sexta-feira, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu uma reunião extraordinária para lembrar os 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho. A Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara realizou na última semana uma reunião extraordinária no plenarinho para marcar os 20 anos da morte do ex-prefeito Antônio da Costa Santos. A vereadora Paola Miguel, que é presidente do colegiado, conduziu o encontro. Ele era muito preocupado com o campineiro, ele criou o orçamento participativo, onde a consulta era feita para a população, ele sancionou a lei do 20 de novembro, ele queria conselhos deliberativos e não só consultivos, como a gente tem hoje. Toninho, ele estava muito preocupado no bem-estar, né? Então ele gerou um programa de emprego e renda, e isso tudo foram apenas em 8 meses. O ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, morreu no dia 10 de setembro de 2001. A gente imagina que se ele tivesse conseguido ficar na prefeitura os 4 anos, a cidade de Campinas hoje teria outras marcas, ela seria muito diferente. Estiveram presentes a vereadora Guida Calisto, os vereadores Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Cecílio Santos, além da ex-prefeita e vice de Toninho à época, Isalene Tiene. Os ex-vereadores Pedro Tourinho, Carlão do PT e Tiãozinho. A gente exige que esse crime ele não tenha o inquérito arquivado, né, e que possa ter o prosseguimento judicial para que de fato a gente descubra quem matou, quem foram os mandantes e que a justiça seja feita na memória do nosso eterno prefeito. O Toninho andava nos nossos bairros, prefeito Isalene, sem segurança, e a gente dizia a ele: prefeito, você precisa se cuidar. E ele dizia: o povo precisa de segurança, eu não. Eu estou aqui no meio do povo. Era uma pessoa que gostava de Campinas, amava a sua cidade. Quando eu lembro do Toninho, primeiro que eu lembro é de uma pessoa abnegada, uma pessoa que dedicou a vida toda à luta política, à luta social, um homem de origem até privilegiada, mas que tinha uma conexão fortíssima com o povo mais simples, com o povo humilde, uma conexão sincera, uma conexão verdadeira. Foi assim como arquiteto e depois como prefeito. Quem mandou matar o Toninho já são 20 anos de impunidade e de um crime que estava a prescrever, então a gente busca respostas, a família entrou na Organização Internacional de Direitos Humanos justamente para criminalizar a justiça brasileira por não ter dado continuidade nas investigações na maneira que deveria ter sido feita. Olha só, a vereadora Guida Calisto é autora de 2 requerimentos com foco em acolhimento de pessoas vítimas de violência sexual em Campinas. Os documentos pedem mais informações sobre os serviços realizados aqui no município. Em um requerimento protocolado pela vereadora Guida Calisto, a parlamentar solicita ao prefeito municipal, Dário Saad, informações sobre as ações realizadas pelo projeto Iluminar Campinas. O Iluminar Campinas existe desde 2001, tendo como principal missão prestar acolhimento a pessoas, especialmente crianças e adolescentes, que são vítimas de violência sexual, urbana ou doméstica. Por meio de uma rede de vários equipamentos públicos, o projeto tem um trabalho multidisciplinar que une cuidados com a saúde e apoio emocional. A vereadora pede relatórios técnicos sobre este trabalho e questiona protocolos, fluxos de atendimento e outras informações. Esse requerimento, ele surge porque o nosso mandato, a gente tem um conselho político, né? E um conselho político que discute diversas pautas que a gente se propõe a representar a cidade.
E no nosso Conselho Político nós debatemos sobre a importância de se entender de como que está se desenvolvendo esse projeto Iluminar. Esse projeto Iluminar é um projeto muito importante que faz todo o rastreamento sobre crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente violência sexual, né? E tem todo o sistema SIS-9, né, que é o sistema obrigatório de apuração, né, de dados, enfim. Então, a gente tem percebido, muitas vezes, que essas informações ou não chegam, ou a gente não consegue, de fato, ter acesso a elas para que a gente possa desenvolver as políticas públicas importantes para combate à violência, principalmente uma violência como essa, que é a violência sexual, né? Uma violência muito agressiva, que os nossos jovens e as nossas crianças ainda continuam sendo as grandes vítimas. Neste outro requerimento, Guida Calisto questiona a Prefeitura de Campinas sobre ações da Secretaria da Assistência Social em relação às políticas intersetoriais para acolher o mesmo público, crianças e jovens, mas vítimas de outros tipos de violência. O Iluminar, ele tem essa questão específica da violência sexual, né? Esse outro, ele fala sobre todos os outros tipos de violências que os nossos jovens, nossas crianças também estão submetidos. E aí tem um ponto importante, quais são as políticas públicas que o município tem apresentado para poder combater. Ou seja, é uma pauta intersetorial. Se a saúde está conversando com a educação, está conversando com a assistência, está conversando com as diversas áreas para poder atender essa criança ou esse jovem. Porque essa criança, muitas vezes, é a mesma criança que a gente atende na saúde, é a mesma criança que a gente atende na escola, a mesma criança que a gente atende na assistência e muitas vezes essas pastas não se conversam. Então a gente também fez esse requerimento para entender como é que está se cruzando essas informações, quais são as políticas públicas que estão envolvidas e estão, né, interligadas, para poder garantir o atendimento, né, e, mais uma vez, combater a violência contra as nossas crianças e os adolescentes. Já o vereador Paulo Búfalo quer informações sobre registro de dados a respeito das doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas em Campinas para o Conect SUS. Lembrando que o Conect SUS Cidadão é o aplicativo oficial do Ministério da Saúde, onde o cidadão brasileiro pode acompanhar o próprio histórico no SUS. No requerimento, o vereador Paulo Búfalo solicita informações sobre registro de dados sobre doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas em Campinas para o Conect SUS. Pois é, o parlamentar questiona o executivo se os dados sobre as doses de vacinação da Covid-19 aqui em Campinas estão sendo enviados para o Conect SUS dentro de um prazo de 72 horas. Nós recebemos algumas reclamações de pessoas que buscaram suas informações no Conect SUS, que é a plataforma voltada à emissão do Certificado Nacional de Vacinação, e essas pessoas não encontraram. Como tem sido prática já em alguns eventos, em algumas cidades, exigirem esse certificado para que as pessoas tenham acesso, então gerou uma forte preocupação, né? Porque a falta desse dado da informação em relação à dose inviabiliza a emissão de certificado. No documento, o parlamentar quer saber o motivo de pessoas vacinadas em Campinas não encontrarem os registros de suas doses e não conseguirem emitir seus certificados nacional de vacinação ou a razão do atraso dos cadastros. O nosso requerimento, então, busca saber o que ocorreu para que essas informações não chegassem ao Conect SUS, porque cabe ao município fazer o registro dessas informações. O vereador quer saber também quantas pessoas imunizadas na cidade estão com registros de suas doses irregulares no Conect SUS. E a expectativa é de que nós possamos ter as informações para poder ajudar a formular, inclusive, seja uma política, seja outras formas aí de uma recomendação que dê essa condição de acesso aí às pessoas que estão tomando a vacina, estão sendo vacinadas e precisam dessa informação atualizada.
O vereador Rubens Gás protocolou um projeto que proíbe a discriminação à criança e ao adolescente com deficiência ou doença crônica nas escolas e creches aqui de Campinas. O projeto de lei de número 248 de 2021, de autoria do vereador Rubens Gás, proíbe qualquer discriminação à criança e ao adolescente com deficiência ou doença crônica na rede de ensino, creches e instituições públicas ou privadas. Eu falo com propriedade porque há 8 anos atrás eu passei um problema, com meu filho. Meu filho, ele passou muito constrangimento, muita discriminação. Ele foi diagnosticado com TDAH, transtorno de hiperatividade, e déficit de atenção. O que ocorreu? Durante 2 anos na escola pública, ele não foi acolhido da maneira como deveria. E nós sabemos que não é um caso pontual, existem muitos casos e o intuito desse projeto é trazer à tona esse problema que existe, um problema que o Estado tem que criar mecanismo para que isso mude. Um dos pontos solicitados pelo vereador no projeto de lei é que os estabelecimentos deverão capacitar o corpo docente e também a equipe de apoio, que por sua vez serão responsáveis pelas atividades educacionais. O parlamentar destaca que não há leis que protejam jovens com doenças crônicas ou deficiências não aparentes. Isso gera, sobretudo, uma série de conflitos e situações de constrangimento e discriminação. A finalidade é oferecer educação de qualidade para todos. E para que isso aconteça, o parlamentar lembra que é preciso que haja oportunidades iguais. É evidente que essa situação é uma situação que requer muitos pormenores, não é fácil. Não há uma capacitação nas escolas, e eu não culpo os professores, porque o que existe, eu posso te dizer, são situações que acabam ficando na obscuridade. Então essas coisas não realçam. Para que você tenha uma noção, para que eu possa testificar, eu acompanhei meu filho dentro da sala de aula e vi o trabalho que ele dava com relação a poder a professora ensinar. Então, mesmo ele tendo aulas de reforço, é uma questão paliativa que acaba não indo realmente no foco do problema. É necessário que o Estado olhe com carinho, de maneira criteriosa e ache uma solução para isso. Porque não é um caso pontual. Existem muitos casos que precisam ser vistos. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio já se encerraram, mas ficou a saudade e também a repercussão do peso da participação dos atletas em uma competição desse tamanho. E Campinas ainda está em clima de comemoração. A reportagem é da Mariana Meira. Here we are, and I think it all starts with just not being afraid to dream. They call me a fighter. This is my life. I am a fighter. As disputas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio terminaram no último dia 5 e o Brasil se despediu com recordes. No número total de pódios, o país igualou a marca que havia sido alcançada no Rio 2016. E entre saudades, medalhas, risos e choros, ficou o legado de uma representatividade e de uma conquista aqui de Campinas. Ricardo Gomes de Mendonça, Alan Fonteles e os irmãos Kétila e Kesley Teodoro têm algo em comum. Fazem parte da APC, Associação Paraolímpica de Campinas. E entre tantas diferenças e dificuldades impostas pela deficiência física, jamais serão os mesmos desde a experiência intensa que tiveram nas Paralimpíadas do Japão. É uma experiência muito diferente, como eu falava com você antes da gente começar aqui, é uma experiência na qual a gente não sabe muito bem o que está vivendo. Como foi minha primeira Paralimpíada, eu cheguei lá um pouco deslumbrado e tal. Demorei um pouquinho para poder entrar no ritmo, mas aí conseguimos encaixar o ritmo ali e a prova do 100 já foi boa. A gente já conseguiu ali fazer um 5º lugar nas Paralimpíadas e viramos a chave para o 200 e fomos com tudo que a gente tinha e arriscamos tudo e conquistamos aqui essa medalha para o Brasil e para Campinas. Infelizmente agora em Tóquio, por todas as condições, foi uma questão muito individual de quem conseguiu se preparar agora para Tóquio. Então foi muito individual essa questão, uns se deram bem com a pausa, outros não. Eu fui um desses que não me dei
bem, né? Mas o treinamento já começa, o novo ciclo já se inicia. Para mim é um orgulho estar podendo representar Campinas, representar aqui a cidade, o FIEC, representar a APC Campinas, que me abriu as portas aí no ano de 2017 para 2018, onde eu tive a oportunidade de estar treinando, onde eu tive a oportunidade de ter melhores condições para treinamento. Então eles me abriram as portas e disseram: Alain, vem fazer parte da nossa equipe, vem fazer parte do nosso time. E hoje para mim é um orgulho estar representando a cidade de Campinas, representando a APC dentro do país e fora do país também. Foi muito emocionante, foi a minha primeira participação numa Paralimpíada. Eu não tenho nem palavras para descrever o que eu senti, o que eu passei. E chegar lá e poder estar ao lado das melhores do mundo, né? A minha classe é uma prova muito difícil, 400 metros. E correr do lado da paralímpica mais rápida do mundo, que é a Omara, foi muito emocionante saber que eu consegui chegar lá. E agora para Paris, que está logo ali, eu espero fazer o meu melhor e subir no pódio do lado delas também. Foi uma busca muito difícil, né? Vivemos a pandemia dentro desse ciclo, né? A luta pela sobrevivência, e o esporte do alto rendimento não pôde parar, né? Então nós conseguimos conquistar o nosso índice, que era muito difícil, né? Muitos atletas fortes para tentar a mesma vaga, e conseguimos estar em Tóquio, fazer uma grande participação e uma Paralimpíada tão importante e que significa tanto para a pessoa com deficiência. A APC é apoiada pelo FIEC, Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. No último sábado, a entidade esteve presente em uma cerimônia entre diversas autoridades municipais e estaduais para homenagear os atletas. Entre elas, o vereador Luiz Rossini, que protocolou um requerimento de aplauso aos esportistas. O resultado, o desempenho do Brasil nas Paralimpíadas emocionou a todos os brasileiros. E a gente saber que tem atleta paralímpico de Campinas que estiveram lá representando a nação, conquistando prêmios, né? É um motivo de orgulho. E a Câmara, nesse momento, deve aplaudir esse trabalho, inclusive o trabalho feito pela APC, né? Associação Paralímpica de Campinas, que a gente sabe que trabalha com muitas dificuldades, mas que cumpre um papel importantíssimo na sociedade. Hoje os valores aqui é muito grande. Chegar onde eles chegaram, até Tóquio, é dificultoso para uma pessoa normal, imagina uma pessoa com deficiência. Então isso aí assim, é maravilhoso. A APC ela foi fundada em 2007, né, e ao longo desse tempo ela vem buscando espaço, né, necessariamente não o atendimento ou desenvolvimento de atletas, mas do esporte de maneira geral, como ferramenta de inclusão social. Temos um medalhista, né, e um dos nossos diretores da APC também integrou a comissão técnica dos Jogos do Brasil, né, e os demais atletas, dentro daquilo, né, que nós conseguimos trabalhar esse ano, ou esses anos, né, por conta da pandemia, eu acho que atingiram um resultado extremamente positivo, o que leva Campinas, né, o nome de Campinas, ao cenário internacional, também agora na Paralimpíada. Nós temos no nosso financiamento da Secretaria de Esportes, o FIEC, o Fundo de Investimento no Esporte Amador, nós temos uma linha de ação que é o Paradesporto. Então nós temos um recurso já separado para as entidades e para desportos. A APC é uma delas. E para Campinas é um orgulho muito grande. O Brasil é uma potência paralímpica. Nós ficamos entre os principais países medalhistas de todo o mundo. Isso é um orgulho para nós. E eu entendo o esporte paralímpico não só como esporte de competição, de medalhas, de Olimpíadas, mas um instrumento de inclusão da pessoa com deficiência. Hoje é segunda-feira, dia da 12ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera incisos e artigos da Lei 5.173 de 1981, que trata do exercício do comércio em instalações removíveis e da outras providências. A proposta reduz os percentuais cobrados a título de multa pela CETEC. Em primeira discussão será analisado outro projeto do prefeito. Este altera a Lei 12.000
14.355 de 2005, que trata da criação do FIC, o Fundo de Investimentos Culturais do município de Campinas. O projeto tem a finalidade de permitir que os recursos do FIC possam, no ano de 2021, subsidiar o Prêmio Cultura Presente. O item 3 da pauta é o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Peta e dos ex-vereadores Pedro Tourinho e Tiago Ferrari, que institui em Campinas o direito da parturiente, caso queira, em ser acompanhada de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato em maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres. O item 4 é a primeira discussão do projeto da vereadora Paola Miguel, que estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto para o atendimento à pessoa grávida durante o período gravídico-puerperal e da outras providências. O item 5 é a primeira discussão de um projeto também de autoria da vereadora Paola Miguel, que institui em Campinas o programa Espaço Coruja, constituído de espaços infantis noturnos para o atendimento à primeira infância. De acordo com a proposta, esses espaços vão contemplar crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses incompletos, com desenvolvimento de atividades lúdicas e cuidados adequados a cada período de desenvolvimento infantil. O item 6 é o projeto de lei também de autoria da vereadora Paola Miguel, que altera a ementa e artigos da Lei 14.054 de 2011, que trata do Dia Teresa de Benguela em homenagem à mulher negra latino-americana e caribenha. A mudança na proposta institui que, nesse dia, o poder público municipal deva desenvolver atividades de respeito e valorização da memória de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. O dia que é comemorado é o dia 25 de julho. O item 7 é a primeira discussão de um projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que trata da fixação de cartazes de divulgação da Lei Federal de 2013, a Lei do Minuto Seguinte. De acordo com a proposta, as unidades de saúde e as concessionárias do transporte coletivo devem fixar cartazes com a informação sobre a Lei do Minuto Seguinte, que garante o direito das vítimas de violência sexual a buscar atendimento emergencial, integral, multidisciplinar e gratuito do SUS, sem a necessidade do boletim de ocorrência ou qualquer outro documento que comprove o abuso sofrido. O último projeto da noite é de autoria da mesa da Câmara. Trata-se da primeira discussão do projeto de lei que altera artigos da Lei de 1963, que criou a Imprensa Oficial do município de Campinas, de modo a desmembrar o Diário Oficial do município em 2 cadernos distintos. De acordo com a proposta da mesa, o Diário Oficial do município será composto por 2 cadernos, um com informações do Poder Executivo e da administração indireta e o outro caderno com informações do Poder Legislativo. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde, é aberta ao público, respeitando todos os protocolos sanitários. Segunda-feira quente em Campinas, de muito calor, e esta condição vai permanecer para a terça-feira. Com o sol aparecendo entre nuvens, a nebulosidade aumenta na cidade, mas não deve chover. Sobre as temperaturas, olha só, mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 36. Olha só, 2 recados importantes, hein? A Sanasa vai realizar obras na rede e por isso amanhã, terça-feira, vão ficar sem água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, parte do Cidade Satélite Íris, Arruamento Rossi e Borg, Parque Imperatriz Leopoldina, Jardim São Domingos Sávio, Vila Nova, Vila Del, Chácara João Herman e Jardim Dom Bosco, e partes do Jardim Guanabara, Jardim Chapadão, Jardim Brasil, do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e do Taquaral também serão afetados. Então, todos estes bairros, você que é morador, faça a reserva ainda hoje para não ficar sem água amanhã, hein? E o segundo recado é que no último sábado nós tivemos o dia D de vacinação contra a Covid-19. 162 pessoas receberam a dose de reforço,
27.456 pessoas tomaram a segunda dose, 360 receberam a primeira dose e 45 a dose única. Lembrando, quem fez o agendamento para tomar a vacina, mas não compareceu, deve marcar uma nova data pelo site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160. Jogando em Sete Lagoas, a Ponte Preta até teve oportunidades. Não conseguiu balançar as redes, então o Cruzeiro foi lá e aproveitou. Quem começou melhor foi o Cruzeiro, que assustou neste chute cruzado de Wellington Nem. Em seguida, Thiago ganhou na velocidade de Ednei e, cara a cara, parou no goleiro Ivan, que fez bela defesa. Aos 20 minutos, a Ponte respondeu neste chute de Marcelo Hermes, mas que Fábio foi buscar no cantinho. O zagueiro Eduardo Brock, de falta, assustou o goleiro Ivan. Aos 31 minutos, a Ponte começou a desperdiçar oportunidades. Nessa, após tabela com Fecim, Moisés chutou na rede, pelo lado de fora. Pouco depois, de novo ele, Moisés, recebeu o cruzamento e isolou. No minuto seguinte, sempre ele, Moisés, passou pelo marcador e chutou, mas Fábio estava em excelente manhã. Você conhece aquele ditado, quem não faz toma? Pois é. No segundo tempo, o Cruzeiro não desperdiçou. Aos 17 minutos, em jogada construída pela direita, Marco Antônio finalizou. A bola sobrou na área, na medida, para Bruno José acertar um voleio, belo gol, e ficou nisso. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Com a derrota, a Ponte terminou a rodada na 16ª colocação, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. E a partir de agora, é semana de derby aqui em Campinas, em Ponte Preta e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E durante a semana, a gente fala mais sobre este confronto de número 201. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã, na terça-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.